E aí, pessoal? Então hoje eu vou ver com vocês aqui uma integral que eu achei interessante, que apareceu num problema sobre eletrostática, tá? Não entrando muito no mérito de como a gente chegou nessa integral, a gente pode ver isso em outro vídeo. Ela é a seguinte, tá? É uma integral volumétrica, tá? Sobre todo o espaço, todo mesmo, tá? Então é todo o R3 do seguinte integrando, tá? O x é o nosso vetor variável, tá? O que vai ser integrado, digamos, cujas coordenadas vão variar nessa integral aqui, né? É x menos x1, que é um vetor constante, produto escalar de x menos x2, que é outro vetor constante, tudo isso dividido por x menos x1 módulo ao cubo, vezes x menos x2 módulo ao cubo. Tudo isso integrado no volume, que eu vou chamar aqui de D3x, tá? Então, primeiro de tudo, tá? Coisas que vão fazer essa coisa ficar mais simples, tá? A nossa região de integração é todo espaço, então, conforme a gente for fazendo substituições, as coordenadas da região vão ser muito simples, porque ainda vão ter que ser o espaço todo, tá? E, bom, a gente poderia tentar fazer isso aqui em coordenadas cartesianas, mas vai ser muito difícil, tá? Eu não sei como fazer e com certeza deve ter como fazer, mas não acho que seja simples, tá? Que esses termos daqui vão envolver termos do tipo x menos x1, x menos x2, x menos x3, onde x1, x2, x3 nesse caso são as coordenadas desse vetorzinho aqui, similarmente para esse cara daqui. Então, quando a gente fizer esse produto escalar, vão aparecer polinômios de segundo grau aqui nas coordenadas de integração, tá? E a gente vai ainda dividir isso aqui por essas expressões aqui do valor absoluto, tá? Que vão basicamente ser polinômios de segundo grau ali, tudo isso elevado na 3 meios, tá? Esse meio por causa da raiz quadrada que aparece no cálculo dos módulos aqui. Então vai ser polinômios de segundo grau ali nas coordenadas de integração, elevado na 3 meios, tá? E vai ser uma coisa bem chatinha de resolver, tá? Então, a ideia não é usar coordenadas cartesianas, tá? É fazer coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas, tá? Mas antes disso a gente pode fazer algumas simplificações, tá? Por exemplo, a gente pode definir uma variável, um vetor aqui no caso S, que eu vou definir como sendo inicialmente x menos x1, e nesse sistema de coordenadas definido por S vetor, basicamente é trazer o vetor fixo, o x1, para a origem. Então a gente define a origem como sendo o x1, porque quando x for igual a x1 aqui, o S vai ser zero. Então é precisamente isso que está acontecendo, tá? Só que a gente não vai fazer só isso, a gente vai também dividir por uma constante aqui. Essa constante sendo o valor absoluto de x1 menos x2, tá? Isso aqui é só para simplificar a nossa vida mais para frente, mas não tem essencialmente nenhum impacto, a não ser fazer aparecer mais constantes nessas integrais aqui, tá? Então, com isso, o que acontece, né? A gente agora vai precisar saber como é que é o diferencial de volume nesse sistema de coordenadas aqui, definido por S vetor, tá? Em função dos dx daqui, né? Então, bom, se a gente expandisse tudo isso aqui em coordenadas cartesianas, a gente ia ver que o diferencial da primeira coordenada dessa vai ser o diferencial da primeira coordenada desse cara todo aqui, tá? Só que esse x1 aqui é constante, tá? As coordenadas são constantes, então esse x1 não importa, vai ficar essencialmente o diferencial, o mesmo diferencial que seria aqui do dx, então vai ficar ds em 1 seria dx1, só que dividido por essa constante aqui, né? Então isso vai acontecer para este diferencial daqui, e da mesma forma, né, vai acontecer para os outros diferenciais também, ds2 e ds3, tá? Então o que vai acontecer? No fim das contas, o nosso d ao cubo s vai ser o d ao cubo x, só que dividido daí por 3 fatores desse cara daqui, né? Um para cada coordenada. Então ficaria x1 menos x2
ao cubo aqui. Então esse é o nosso diferencial de volume, tá? E como último detalhe aqui, a gente vai definir um outro vetor, vetor n, que vai ser um vetor unitário, que aponta nessa direção aqui, ó, deste vetorzinho aqui, x1 menos x2, tá? E para ser unitário a gente vai definir, né, vai dividir pelo módulo dele próprio. Por que isso daqui? Porque pela seguinte observação, né, se a gente pegar o s, que a gente definiu aqui, nossa variável de integração, e somar com esse n, o que acontece? Né? Os denominadores são iguais, então vai ficar aqui esse 1 sobre x1 menos x2 aqui, só que quais são esses caras no numerador? Né? Vai ser x menos x1, né, do s, mais x1 aqui menos x2, tá? É o s mais o n. Só que olhem só, né? Menos x1 mais x1 cancela, então esse cara daqui é basicamente x menos x2 sobre o módulo aqui de x1 menos x2, tá? Por que isso é bom? Porque a gente tem que expressar também este cara, né? x menos x2 em função de algo, tá? E introduzindo esse vetorzinho aqui, que é um vetor fixo, né? Notem que todos esses caras são fixos, tá? A gente vai conseguir expressar ele de uma forma legal aqui, como s mais n, tá? Então agora basta a gente substituir todos esses caras aqui, né? Então, pela definição, né, do s, x menos x1 é igual a s vezes esse denominador aqui, né? Só fazendo a multiplicação. Então a gente tem que, então, x menos x1 é aquele denominadorzinho x1 menos x2 vezes s. Similarmente, para s mais n, né, o x menos x2 vai ser o s mais n vezes aquele mesmo fator, x1 menos x2 aqui, multiplicado por s mais n. E esses módulos aqui, né, esses caras ao cubo, como fica? Né? A gente tem o módulo, né, do S, a gente consegue calcular, né? Então, como é que seria, né? O módulo de S é módulo de x menos x1 sobre, aquilo é uma constante positiva, então não preciso se preocupar com módulo nenhum, né? O módulo do módulo é o próprio módulo, tá? Então, né, a gente consegue expressar este carinha aqui, né, x menos x1 ao cubo, como sendo isso aqui ao cubo vezes isso daqui ao cubo também, tá? Então vai ficar x menos x1 ao cubo é igual a x1 menos x2 ao cubo vezes o módulo de s ao cubo, tá? E, similarmente, né, agora só trocando s por s mais n, a gente vai ter a mesma coisa, só que para x menos x2, tá? Então vai ficar aqui x1 menos x2 ao cubo vezes agora s mais n ao cubo. Tudo isso pelas definições que a gente fez, tá? Então, substituindo aqui no nosso integrando, né, a gente fica com, já montando a integral aqui, né, para ficar bonitinho. Então, só copiando a integral de novo, x menos x1, escalar x menos x2 dividido por x menos x1 ao cubo vezes x menos x2 ao cubo de 3x, substituindo todos os caras que a gente calculou, tá? Vai ficar o seguinte, a gente vai ter a integral aqui no espaço ainda, tá? Ah, a gente não comentou, né, mas bom, o S ele é só uma translação, né, com uma escala aqui daquele mesmo sistema de coordenadas cartesiano inicial, né? Então, se a nossa região era todo o espaço lá, vai continuar sendo no S aqui. A gente só transladou e fez uma escala, né, por esse fator aqui. Então, se a região era todo o espaço, vai continuar sendo todo o espaço. Então, por isso que o R3 continua aqui, tá? Então, com isso, o que acontece? A gente tem que x menos x1, calculado aqui, né, é igual a x1 menos x2 em módulo vezes S vetor,
Agora eu vou calcular o produto escalar com x menos x2, que a gente tem aqui, que é x1 menos x2 vezes S mais N, tá? Tudo isso dividido por quê? X menos x1 ao cubo, que é esse cara que a gente calculou aqui, né? Então vai ficar x1 menos x2 ao cubo vezes S ao cubo, como está aqui. E mesma coisa para o x menos x2, né? Vai ficar x1 menos x2 ao cubo vezes o módulo de S mais N ao cubo. E o D3x, né, a gente viu aqui em cima, fica em função de, né, D3s, vai ficar x menos x2 ao cubo vezes D3s. Então vai ficar, desculpa, x1 menos x2, né, ao cubo vezes D3s. Tá? Apareceram vários desses x1 menos x2 aqui. Quantos precisamente? Né? A gente tem 1, 2, mais 3 daqui, então tem 5 deles em cima, e aqui embaixo tem 3 daqui e mais 3 daqui. Então ficam 5 aqui e 6 aqui. Cancelando tudo, vai sobrar só um fatorzinho desses no denominador. E como ele é uma constante, a gente pode remover da integral. Tá? Então vai ficar 1 sobre x1 menos x2 aqui. E agora a integral vai ficar aqui sobre todo R3. Vai ser de S escalar S mais N dividido por S ao cubo vezes S mais N ao cubo D3S. Tá? Então a gente mudou a origem dessa integral aqui para esse outro sistema de coordenadas. Então agora a gente tem só um vetor constante aqui, que é o n, tá? Esse vetor unitário aqui, nesse sistema de coordenadas, e esses outros vetores S aqui, que agora são as nossas, de fato, as coordenadas de integração, que a gente tem que se preocupar agora, tá? Agora tem outra coisa interessante, tá? Esse n daqui, a princípio ele está apontando para uma direção arbitrária, tá? Porque o x1 e o x2 eram arbitrários, né? E lembrem que o n ele era um vetor unitário nessa subtração aqui desses dois, tá? Só que notem, a gente pode muito bem pegar esta integral aqui e definir um novo sistema de coordenadas, dessa vez mantendo a origem no mesmo lugar, só que girando esse sistema de coordenadas de forma a alinhar o n no eixo que a gente quiser, tá? E, obviamente, né, ajustando a região da forma necessária. Só que como a nossa região, de novo, é todo o espaço, então se a gente tinha todo o espaço num sistema de coordenadas e a gente pega esse sistema de coordenadas e rotaciona, então a gente segue com todo o espaço. Então a nossa região segue sendo o R3, mesmo que as coordenadas tenham sido rotacionadas, tá? Então, na prática, o que vai facilitar a gente é alinhar o n de forma que ele fique precisamente apontando na direção do eixo z. Tá? E como ele é um vetor unitário, o n foi definido como um vetor unitário, a gente pode então alinhar ele com o que seria o nosso vetor k-chapéu nesse novo sistema de coordenadas girado. Tá? Então, o que acontece? Eu vou definir aqui, vou chamar de W, acho que é um bom nome para não confundir com o S aqui, tá? Mas o que acontece? Tá? O W, só definindo aqui, ele vai ser de tal forma que eu vou jogar aquele vetor N pro k-chapéu nesse sistema de coordenadas W aqui. Tá? É importante dizer, esse k-chapéu não é o mesmo que a gente começou aqui em cima, tá? Nesse sistema de coordenadas. É outro sistema de coordenadas totalmente diferente. Tá? Então, a gente pode fazer isso, tá? E ainda, né, o elemento de volume infinitesimal, se ele tinha uma expressão num sistema de coordenadas e a gente simplesmente rotaciona para outro sistema de coordenadas, os elementos de volume não mudam, tá? Porque a gente simplesmente fez uma rotação, tá? E volumes, esses elementos de volume, são invariantes a rotações, tá? Então, assim, não tem diferença calcular um elemento de volume, nesse caso aqui, cartesiano,
num sistema, rotacionar e calcular no outro, vai dar na mesma coisa. Então não vai ter nenhuma constante, nenhuma coordenada esquisita aparecendo aqui. Tá? Então, na prática, o que isso significa, né, é que o D3S vai se tornar o D3W aqui. Então, a gente tem essa liberdade, tá? Justamente porque a nossa região é super simples, então a gente só rotacionou tudo, e como a gente não precisa se preocupar com basicamente fazer uma transformação mais difícil, a gente consegue fazer isso bem tranquilamente, tá? O que acontece então agora? A gente vai ter aqui esse mesmo fator, né? 1 sobre x1 menos x2 aqui em valor absoluto. E agora esta integral vai ser aqui em R3, tá? E os S's, né, vão virar meus W's nesse caso, só que agora o N, né, nesse novo sistema de coordenadas, vai estar na direção K, certo? Então eu vou só definir aqui, ó, K chapéu. A gente fez essa transformação, dividido aqui pelo comprimento de W ao cubo, e W mais K, nesse caso, né, o N virou K, D3W, tá? Então, a gente só fez uma substituição, tá? Não tem, isso é muito inofensivo, tá? A gente só substituiu, e se a nossa região fosse mais difícil, a gente teria que fazer mais trabalho aqui. Mas, como a gente não tem esse problema, então a gente segue aqui integrando no R3, certo? Então, com isso a gente basicamente tem tudo que a gente precisa, tá? Resta agora escolher como a gente quer calcular de fato essa integral, qual o sistema de coordenadas efetivo que a gente vai computar a integral. Então, o problema das coordenadas cartesianas segue, tá? Ainda vai ser bem difícil pelos exatos motivos que a gente discutiu ali inicialmente, tá? Restam coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas, tá? Com coordenadas cilíndricas, inicialmente eu tentei coordenadas cilíndricas, mas a gente chega em umas expressões um pouco chatinhas de trabalhar, tá? Não vai ficar muito bom de calcular, então uma possibilidade é a gente usar coordenadas esféricas, tá? Então como ficaria aqui em coordenadas esféricas? Tá? Bom, primeiramente, né, em coordenadas esféricas, esse nosso vetor W, que é arbitrário, tá, pode ser expressado da seguinte forma, né? Então, ele vai apontar para qualquer lugar, tá? E em coordenadas esféricas, basicamente, né, o W é um cara que sai da origem e vai até um ponto qualquer, tá? Então, em coordenadas esféricas, a gente vai ter, né, um raio, que seria o comprimento desse vetor, né, multiplicado ali pelo vetor unitário radial, ou seja, o vetor que está indo da origem até o ponto em que a gente está integrando. Tá? Então, essa é a expressão do nosso vetor W em coordenadas esféricas. Tá? O K não é tão simples assim, porque o K ele é um cara fixo. Né? Então, assim, em coordenadas esféricas, né, cada ponto que a gente está considerando, os vetores unitários variam. Só que este K daqui, ele é um vetor fixo, independentemente da coordenada do ponto que a gente esteja. Tá? Então a gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso. Lembrem, o K, ele é precisamente na direção do eixo Z. Tá? Então a gente vai ter este aqui, né? Esse é o nosso sistema de coordenadas. Vou chamar de XYZ, mas lembre que a gente está no sistema de coordenadas W. Tá? Então o K está nessa direção aqui. Tá? É um vetor unitário na direção Z. Perfeito? Então, o que vai acontecer? O nosso vetor W aqui, então o que vai acontecer? Né? Como que eu expresso este vetor K em coordenadas esféricas? Tá? Então, como é que vai ser? Digamos que eu esteja neste ponto daqui. Tá? Eu vou chamar no ponto aqui, ele vai ter coordenadas R, θ e φ. Tá? Lembrando que o φ, né, ele é o ângulo aqui, né, no plano XY, e o θ é a colatitude aqui, que vai de menos π até π, certo? Neste ponto daqui, o que vai acontecer? Tá? O nosso vetor radial R,
vai estar apontando nessa direção aqui, tá? Ou seja, ele vai estar indo da origem para fora, tá? Esse é o R chapéu. O θ chapéu vai estar apontando na direção que o θ cresce, né? Então ele está apontando nessa direção aqui, tá? Este é o θ chapéu. Só que notem, né? O Φ chapéu, ele está apontando para dentro da página aqui, ele está indo como se fosse ali girando entre o eixo Z, tá? Em volta do eixo Z. Só que o K chapéu, né? K chapéu ele não tem nenhuma coordenada fora do eixo Z. Então, em coordenadas esféricas, o K não vai ter nenhuma coordenada φ, tá? Porque caso contrário ele teria algum desvio assim para fora, em direção a esses cones em volta do eixo Z, tá? Então, a coordenada φ a gente não precisa se preocupar, tá? Só que então o que acontece? A gente tem que saber como é que é, né? O quanto do K está indo na direção R chapéu e quanto está indo na direção θ chapéu, né? Para isso o que a gente faz, né? A gente sabe que, bom, em qualquer sistema de coordenadas, né, em particular no sistema de coordenadas esférico aqui, o K chapéu, né, ele pode ser expresso aqui como a projeção, né, dele no vetor unitário numa certa direção, vezes esse vetor unitário ali, tá? Então seria, por exemplo, K chapéu escalar R chapéu vezes o R chapéu, mais na direção de θ também, né? Seria θ chapéu escalar, perdão, K chapéu escalar θ chapéu vezes θ chapéu, tá? Então, esses produtos escalares aqui, a gente basicamente calcula, né, notando qual é a projeção, o tamanho da projeção desse cara aqui em relação a esses vetores, tá? Só explodindo aqui esse diagrama aqui, colocando todos os caras no mesmo ponto, tá? O K chapéu ele está aqui, o R chapéu, perdão, estaria aqui e o θ chapéu estaria aqui, 90 graus no R chapéu, tá? Então, bem, K escalar R seria basicamente o cosseno deste ângulo aqui, tá? Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Então, o que aconteceria, né? Este ângulo aqui, o alfa, em coordenadas esféricas, né, corresponde precisamente ao ângulo θ, né? Porque o θ ele é definido, né, como sendo, se eu tenho um ponto aqui, né, o θ ele é precisamente o ângulo que o eixo Z faz com esse raio aqui que vai da origem até o ponto que a gente está tratando, tá? Então, este cara é precisamente o ângulo θ, tá? Então, K escalar R é o cosseno deste ângulo, ou seja, é o cosseno de θ, tá? Então, vai ficar aqui cosseno de θ, R chapéu. E este carinha daqui, a gente vai ver, né? Esse cara daqui é o θ mais estes 90 graus aqui, né? Esse ângulo que ele faz entre K e θ é o θ chapéu, né? É o θ mais 90 graus. E o cosseno de θ mais 90 graus é menos seno de θ, tá? Uma identidade aqui, a gente consegue ver geometricamente também, da forma que for mais claro. Então, isso vai ser menos seno de θ, θ chapéu, tá? Então, o K chapéu, em virtude dele ser fixo no espaço, ele tem uma expressão um pouquinho mais chatinha em coordenadas esféricas, tá? Mas a gente acabou de descobrir qual expressão é essa, tá? Então, com o W e o K chapéu, todos expressos em coordenadas esféricas, agora a gente tem tudo que a gente precisa, tá? Como que vai ficar, então? A gente vai ter que aquela integral ali vai ser 1 sobre x1 menos x2. Agora, a gente pode começar até a montar em coordenadas esféricas isso daqui. Por enquanto eu vou, na verdade, omitir as regiões, só porque a gente precisa fazer mais algumas coisinhas, tá? Então, o W, lembra, né? A gente tinha W escalar W mais N. W que seria W mais K, né? Então, o W a gente viu que é R chapéu, tá? Isso aqui, produto escalar W mais N, tá? Então, o que seria, né? Lembrando, W
era R chapéu, e o N era agora cosseno de θ R, que o N é igual ao K, né? Não podemos esquecer disso, menos seno de θ chapéu, tá? Então, W mais K seria, então, R mais cosseno θ R chapéu, certo? Então ficaria R mais cosseno θ R chapéu. E não tem coordenada θ ali, né? Então seria menos seno de θ θ chapéu, tá? Isso aqui, então, dividido por... Agora, como é que ficaria, né, esses módulos aqui, né? A gente tinha o módulo de W aqui ao cubo e também a gente tinha W mais K, né, ao cubo aqui. Então, como é que a gente calcula isso, né? Como a gente só tem aqui o R chapéu, é tranquilo, tá? Então vai ficar R ao cubo simplesmente. Então, W ao cubo é simplesmente R ao cubo, tá? Então vai ficar R ao cubo aqui. E aqui a mesma coisa, né? No caso seria a raiz da soma das coordenadas, porque todos esses vetorizinhos aqui são ortogonais, tá? Então vai ficar a raiz quadrada, né, desse cara, só que a gente vai ter aquele ao cubo depois, né? Então vai ficar tudo elevado a 3 meios. Então vai ficar, então, isso aqui com 3 meios depois, né? Primeira coordenada, que é R mais cosseno θ ao quadrado, mais a segunda coordenada, que é menos seno θ, mas como vai elevar ao quadrado, o sinal não vai fazer diferença, então eu vou só deixar aqui seno ao quadrado de θ. Tudo isso aqui na 3 meios, tá? Basicamente vai ser isso aqui, a nossa parte aqui de baixo, tá? Então, resta aqui agora a gente expressar, né, aquele diferencial ali, que seria o D3W, em coordenadas esféricas, tá? Como é que seria isso, né? Lembrem que se a gente tem, né, aquele D3W estava em coordenadas cartesianas, né, inicialmente, em coordenadas esféricas a gente vai ter R ao quadrado seno da colatitude, que é o θ, né, dr, dθ, dφ, tá? Então, eu acho mais simples colocar aqui mesmo, tá? Então, isso aqui ficaria R ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. A ordem de integração a gente vê depois, tá? Mas lembre, a gente está integrando em todo o espaço. Então, se o R é esse primeiro aqui, né? R vai de 0 até infinito. O θ vai de menos π, vou tirar esse R3 daqui, né? De menos π até π. E o φ vai de 0 a 2π, tá? Por definição ali do sistema de coordenadas esféricas, tá? Agora, vejam o seguinte, tá? Vamos trabalhar um pouquinho melhor nesses caras daqui, tá? Esse produto escalar daqui, R chapéu com R chapéu vai dar 1, tá? Mas R chapéu e θ chapéu, como eles são ortogonais, vai dar 0. Então, esse seno de θ não vai importar. No fim das contas, então, a gente fica aqui com 1 sobre x1 menos x2. Essa integral, eu não vou pôr os limites aqui para facilitar a vida, vai ser R vezes R mais cosseno θ, tá? Só que já tem um R ao cubo aqui, então eu vou cancelar esse R com R ao cubo, vai ficar 1 sobre R ao quadrado, e aquele cara ali, R mais cosseno θ, vai ficar no numerador, tá? 1 sobre R ao quadrado, tem outro R ao quadrado aqui também, tá? Então R ao quadrado com R ao quadrado vai se cancelar, então não vai ficar nenhum R quadrado pendurado aqui, e a gente vai ter só aquele seno de θ ali em cima, multiplicando, tá? E embaixo, né, como fica, os R sumiram, vai ficar só aquele R mais cosseno de θ ao quadrado, mais seno ao quadrado de θ. Aqui, dr, dθ, dφ, tá? Agora a gente pode começar a se preocupar com a ordem de integração, tá? Primeiro, vamos notar que esse integrando aqui não depende de φ, tá? Então a integral em φ
ela vai simplesmente sair como uma constante. Tá? O φ estava sendo integrado de 0 até 2π. Então, fatorando toda essa parte aqui, deixando só a integral de dφ de 0 a 2π, vai ter um fator ali de 2π menos 0, que é 2π. Então vai simplesmente sair um fator de 2π dessa integral. Tá? Notem que a gente tem umas dependências bem chatinhas aqui, tem uns cossenos ao quadrado, seno ao quadrado, tem termos mistos aqui em cima. Então vamos tentar começar a integrar por r, que vai ser a princípio um pouquinho mais simples, e ver o que acontece. Tá? Então só primeiro resolvendo aquela integral em φ, né, a gente viu que vai sair um fator de 2π dali, então vai ficar 2π sobre x1 menos x2 aqui. E vai sobrar então uma integral, agora só em r e θ, deste cara daqui, né, que vai ser r mais cosseno θ, seno θ, dr dθ, sobre este carinha aqui, que eu esqueci o 3/2 aqui, mas tem que ter os 3/2 ali, tá? Então, seno quadrado de θ, né, 3/2, tá? Então, notando, né, a gente tem aqui r mais cosseno θ no numerador e ele aqui ao quadrado aqui embaixo, tá? Tem uma coisa que vai facilitar um pouco a nossa vida, que é, como a gente está integrando em r, tá? Vamos primeiro substituir só esse r mais cosseno θ aqui, para limpar um pouco essa integral, tá? Então, fazendo u igual a r mais cosseno θ, e lembrando que como a gente está integrando em r, o cosseno θ é uma constante nesse caso, tá? Então a gente sabe que o du, né, vai ser simplesmente igual ao dr, porque o cosseno θ é só uma constante, tá? Então, só separando esta integral aqui, tá? Fazendo depois aqui esses fatores, tá? A gente vai ter que a integral de dentro aqui vai ficar u, né, vezes seno de θ, dr vai ser du, então vai ficar isso daqui, dividido por, aqui vai ficar r mais cosseno θ é u, então vai ficar u ao quadrado, mais seno quadrado de θ, tudo isso na 3/2, tá? Lembrando de novo que seno de θ aqui é uma constante, tá? Agora a gente consegue fazer uma outra substituição, na verdade, que é, por exemplo, definir um v que vai ser igual a todo esse cara de baixo, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque notem que se eu derivar esse cara daqui, vai ficar um 2u aqui, e na substituição, né, isso vai dividir essa integral. Então, vai cair um 2u e vai dividir com esse u de cima. Então, a gente não vai ter mais nenhuma dependência em u, o que é bom. Tá? Então, definindo v como u ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, e notando que isso vai dar um dv igual a 2u du, tá? A gente consegue fazer essa substituiçãozinha aqui também. Tá? Então, vai ficar o seguinte, esta integral aqui, eu estou emitindo os limites porque a gente vai voltar para r e θ depois, então não vou me preocupar com isso, tá? Vai ficar u seno θ, du a gente viu que vai ser dv sobre 2u, tá? Então vou colocar aqui dv, já vou pôr, bom, sobre 2u aqui, e u ao quadrado mais seno θ ao quadrado é precisamente o v, né, que a gente calculou aqui. Então vai ficar isso aqui tudo, né, dividido por v na 3/2, tá? E notem que o u, como a gente antecipou, cancela com esse u de baixo, então não tem problema nenhum. Isso daqui então vai ficar, tirando esse seno de θ, que é uma constante, tá? E o 2, vai ficar seno de θ sobre 2, a integral de dv sobre v na 3/2. Agora, essa integral é fácil, porque isso aqui é uma potência de v, né? É v elevado na menos 3/2. Então, resolvendo isso daqui, né, a gente vai pegar o expoente, né, somar 1 e daí dividir por ele somado 1, tá? Essa integral fundamental aqui, né?
Então vai ficar este fatorzinho daqui, né? Menos 3 meios mais 1 vai ficar um menos 1 meio, tá? Dividido vai ficar menos 2, tá? Então vai ficar aqui menos 2. E a integral em si, né? A integral definida aqui vai dar v na menos 1 meio, né? Que é simplesmente, cancelando aqui, isso aqui vai dar menos seno de θ sobre v na 1 meio, tá? Então, isto daqui é o resultado dessa integral, que não coloquei uma constante porque a gente vai fazer uma integral definida depois, tá? Agora a gente só faz o backtracking aqui, a gente substitui o v pelo que a gente foi calculando antes, tá? Então vai ficar o seguinte, vai ficar menos seno de θ sobre o v era u ao quadrado mais seno ao quadrado de θ. Então isso aqui vai ficar na 1 meio. Só que o próprio u era r mais cosseno θ, né? Então isso aqui vai ficar menos seno θ. Agora vai ficar aqui então r mais cosseno θ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ na 1 meio, tá? E isso aqui é o valor dessa integral expresso nas mesmas coordenadas de antes, tá? Então, voltando aqui, né, vai ficar o quê? 2π sobre aquela constante. Agora, a integral era aqui de menos π até π, e de 0 até infinito, né? Deste carinha daqui que a gente acabou de ver, né? Que esta integral de dentro aqui, em função de r, né? Eu vou até omitir isso aqui, que a gente já calculou essa integral na verdade, né? A gente já tem essa antiderivada aqui, então vai ser menos seno de θ sobre, agora, r mais cosseno θ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, tudo isso na 1 meio, tá? Agora sim, de fato, né, avaliado de 0 a infinito. Isso aqui, né, vai ser depois integrado em θ, certo? Ok, e com isso daqui a gente tem que avaliar esse cara agora aqui, né? O que acontece quando r tende a infinito? Tá? Seno de θ aqui é uma constante, certo? Então não importa muito. Seno ao quadrado de θ é uma constante aqui, cosseno de θ é uma constante. Então, se o r vai ficando cada vez maior, algo muito grande mais uma constante continua sendo algo muito grande. Elevado ao quadrado é maior ainda. Em relação a uma constante, essa constante não significa nada quando esse termo fica grande demais, tá? E tomando a raiz de algo que é extremamente grande, também continua sendo algo extremamente grande. Algo extremamente grande dividindo uma constante é zero. Tá? Então, quando r é infinito, esse cara daqui vai para zero. Tá? Então é ótimo, simplifica bastante ali. Tá? Vamos só anotar esse fato. Tá? Vou ficar com aquela integral ali de menos π até π. O primeiro termo, então, né, é primeiro o valor em infinito, então vai ficar zero, menos agora o valor disso aqui em zero. Tá? Só que para r igual a zero, isso aqui vai ser o quê? Vai ser aquele menos seno θ dividido por r mais cosseno θ quando r igual a zero, é só o cosseno θ, né? Só que ele está ao quadrado, então vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ aqui, tudo isso integrado em θ. Só que olhem que coisa sensacional. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Tá? Então esse cara daqui é 1. E menos com menos aqui vai ficar só o seno de θ. Tá? Então a gente vai ter que isso aqui é 2π sobre x1 menos x2. A integral de menos π até π apenas do seno de θ dθ. E bom, substituindo, né, a gente sabe que a integral disso aqui vai dar menos cosseno. Substituindo esses limites aqui vai dar 2. Tá? Então, no fim das contas, isto daqui vai dar 4π sobre x1 menos x2 em módulo. Tá? Então, só sumarizando aqui,
aquela integral horrorosa que a gente viu no começo, de x menos x1 escalar x menos x2 dividido por x menos x1 ao cubo vezes x menos x2 ao cubo d ao cubo x é simplesmente 4π sobre x1 menos x2 em valor absoluto. E isso finaliza o nosso problema. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei essa integral bem interessante. E eu tô com vontade também de falar um pouquinho sobre de onde ela veio depois, tá? E eu vou fazer uns outros vídeos sobre isso, mas eu acho que por agora é interessante, tá? Por curiosidade, esse problema é do livro do Jackson, tá? Do Classical Electrodynamics, que é um livro bem interessante, bem legal. E essa integral aparece aqui no primeiro capítulo, tá? Então, este aqui é o valor dela. E ele não calcula a integral, então a gente mostrou aqui como é que a gente calcula de fato, tá? Então é isso aí, até a próxima, bons estudos e tchau, tchau.